primeiros pontos mega importantes que vocês precisam entender e vocês precisam embutir no trabalho de vocês para precificar de forma correta os gastos. São, né, os gastos fixos e os gastos variáveis. Carol, o que é um gasto fixo e o que é um gasto variável? Vocês sabem o que é isso? Gasto fixo é aquele gasto que não sofre tanta alteração, vamos dizer assim, que todo mês você tem que pagar por aquilo. Por exemplo, aluguel, água, luz, internet, são gastos fixos, certo? Os gastos variáveis são os materiais, por exemplo, massa, tinta, verniz, uma ferramenta. Esses são os embalagem é importante, colocar os custos de embalagem, frete, são gastos variáveis, certo? E aí você pode se perguntar assim, Carol, mas aluguel, água, luz, internet é o gasto da minha casa. Você falou que isso é um gasto fixo do ateliê, mas é da minha casa. Beleza, mas daí eu te pergunto, onde você tem o seu ateliê? Se você trabalha na sua casa, se você tem um ateliê na sua casa, então esses gastos têm que ser embutidos também na precificação do seu trabalho. Mas não é um gasto total, é uma porcentagem. Você pode pensar assim de uma forma, né? Quanto você usa da sua casa para o ateliê? Tira uma porcentagem, uma média, para cobrir o valor do aluguel e ajudar nas despesas. Quanto você gasta de energia? Quanto tempo você fica ali no ateliê com a luz acesa? Você usa ar-condicionado no ateliê? Você usa ventilador? E aí, você usa internet para vender o seu trabalho? Então, todos esses gastos, que são os gastos fixos, eles são embutidos na precificação do seu trabalho. Quando a gente não embute esses valores, quando a gente não embute esses valores, a gente acaba tendo prejuízo. E aí que vem aquele fim de mês que você tira todo o ganho do ateliê para cobrir uma conta aqui, uma outra conta ali, outra conta colar, e aí não vê o lucro do seu trabalho. Aqui em casa mesmo, a gente brinca que a maior parte da casa é escritório, né, amor? A maior parte da casa é ateliê. Porque assim, de casa, de moradia, a gente brinca, né? A gente tem a cozinha e o nosso quarto e o banheiro. Aí tem o ateliê ali e o ateliê aqui na frente. Tem dois ambientes pra gente trabalhar. Então a maior parte da casa é quase que ateliê. E aqui em casa, a gente divide as contas do ateliê e os gastos pessoais também, tá? Então é muito importante que vocês coloque no orçamento de vocês esses gastos para conseguir precificar e conseguir cobrir esses gastos também sem ter prejuízo. E os gastos... Deixa eu só fazer uma pergunta para eles. Quem de vocês aí sabia ou já fazia isso de colocar água e luz, pelo menos uma parte, como parte do gasto do ateliê? Algum de vocês já fazia isso? Claro que vocês não vão colocar o valor de uma peça para cobrir todas as contas. Isso é uma porcentagem que você vai colocando no seu trabalho e você vai embutindo no valor para não ter prejuízo. Mas assim, pode falar. E também não é toda a conta de luz que você vai colocar em cima do ateliê, né? Que o ateliê seja a sua única fonte de renda, né? Mas no caso de não ser, no caso de você morar com outras pessoas e dividir, você tem que calcular o tempo que você trabalha, entendeu? Uhum. O seu gasto com o ateliê é só enquanto você está trabalhando. Exatamente. É a porcentagem, Isso, né? Exatamente. Se você trabalha 6 horas por dia no seu ateliê, só um exemplo, o que você usa de luz para o ateliê é o correspondente a 6 horas por dia. Exatamente. Se você trabalhar 1 hora, correspondente a 1 hora por dia. E assim vai. Assim vai. No nosso caso aqui, como a Carol citou o exemplo, a gente começa a trabalhar, eu começo a trabalhar umas 6h30, 7 horas, e agora aqui no nosso estado, são 7h15 da noite e a gente está trabalhando. Então, todo esse tempo é incluído como gasto do ateliê. Uhum. É isso aí, exatamente isso. E embutir isso é muito importante para que vocês não tenham prejuízo e para que vocês comecem a visualizar o ateliê como uma empresa, mesmo estando em casa, tá? É importante essa visualização. Uma outra coisa importante para precificar o seu trabalho e não ter prejuízo
é colocar um valor de salário que você quer ganhar por mês em cima do seu trabalho. Ah, sei lá, por exemplo, eu quero ganhar R$ 1.000 por mês com biscuit. Então, a precificação do seu biscuit tem que cobrir os custos fixos, os variáveis e também te dar o salário, certo? Porque isso acontece, eu falo isso porque eu sei que parece muito óbvio, mas não é. Acontece muito de artesãs estar trabalhando o mês todo e não ver um salário no final do mês. E como nós somos, além de artesãs, nós somos empreendedoras, a gente precisa receber para ter aquele ânimo, para ter aquele gás por estar trabalhando e para a gente poder fazer as nossas coisas. Sei lá, eu recebo o meu salário, vou separar uma quantia do meu salário para viajar, para ir no salão, para passear com os meus filhos, para comprar alguma coisa para mim. Então, assim, o seu salário também tem que estar embutido na precificação. Por exemplo, só para reforçar, a precificação do seu trabalho tem que cobrir os custos variáveis, a porcentagem, os custos fixos e o seu salário também. Eu sei que no começo, quando a gente está começando uma empresa, a gente quase que tira tudo para reinvestir no negócio. Por quê? Porque a gente quer potencializar, a gente quer crescer. E aí o salário, no começo, pode ser um pouco menor do que você deseja de fato. Mas isso é algo que é do início, sabe? Você está começando. Então, assim, começando, você vai reinvestindo para crescer o seu negócio e tudo, mas não deixem de calcular um salário. O seu salário no fim do mês, ele tem que estar envolvido nele ali a sua mão de obra, que são as suas horas trabalhadas, e também o seu lucro, para que você tenha uma sobra desse valor para você. E não de fato só para reinvestir na empresa. Depois que a empresa está andando sozinha, está se sustentando, e aí você consegue embutir um lucro em cima do seu trabalho, tá?